aquele peso, aquele arrependimento que parece que não vai embora. É complicado e é disso que a gente vai falar hoje. Tentar achar um jeito mais leve para isso. Mas por que é tão difícil assim? Parece tão simples, é só dizer não, só que, bom, os materiais que a gente está vendo hoje mostram que tem muito medo por trás disso, né? Exato. Medo de chatear alguém, medo de ser rejeitado, medo de criar um clima ruim, um conflito. É aquela confusão clássica, achar que para ser gentil, para ser uma pessoa boa, você tem que dizer sim para tudo. Quase como se colocar limite fosse falta de educação. É isso. E aí, nesse meio desse desconforto todo, que a filosofia estoica entra. E olha, não como algo velho e empoeirado, mas como uma ferramenta, nossa, muito atual e libertadora. Estoicismo para dizer não? Como assim? É, porque o estoicismo foca muito em paz interior, em resiliência, usando a razão, o autocontrole, né? E ele dá um caminho para a gente colocar esses limites, com firmeza, mas com serenidade também. O foco é onde eu realmente posso agir, o que está no meu controle. E onde entra um medo de dizer não nisso tudo? Tem uma frase ótima do Epiteto, um gigante do estoicismo, e ele disse algo como: se quiser melhorar, esteja disposto a ser considerado tolo e estranho. Forte isso. É, porque muitas vezes é justamente esse medo, né? Medo do que vão pensar, de parecer egoísta, estranho, que impede a gente de fazer o que precisa ser feito, o que está alinhado com a gente. Faz todo sentido. Então tá, nossa conversa hoje vai ser tipo uma exploração, né? Baseada nesses materiais, para entender esse tal protocolo estoico, um jeito prático de dizer não sem carregar o mundo nas costas, sem culpa, e tentando preservar os relacionamentos e a nossa paz, claro. Perfeito. E a base de tudo isso, o ponto de partida mesmo, no estoicismo, é o que eles chamam de dicotomia do controle. O Epíteto, naquele manual famoso dele, o Enchiridion, Que era tipo um guia rápido para a vida, né? isso, tipo um guia de campo para viver bem. Ele já começa falando disso bem direto. Ele diz assim: algumas coisas estão sob o nosso controle, outras não. Ok. E o que estaria sobre nosso controle, segundo ele? As nossas opiniões, os nossos impulsos para agir, sabe? O que a gente deseja, o que a gente evita, basicamente tudo que nasce da nossa própria mente, das nossas escolhas, do nosso julgamento interno. E o que não estaria? Aí entra quase todo o resto. Nosso corpo, a saúde até certo ponto, né? Não totalmente, a nossa reputação, dinheiro, o status que os outros dão pra gente, as ações das outras pessoas, tudo que não depende só da nossa vontade. Certo. E quando a gente traz isso pro ato de dizer não, olha, fica muito mais claro a reação da outra pessoa, se ela vai ficar chateada, irritada, decepcionada, se vai julgar a gente. Que é onde a gente foca, geralmente. Exatamente. Mas isso, segundo Epiteto, está na caixinha do não está sob nosso controle. Ok. Isso é contra-intuitivo para muita gente, eu acho, porque a nossa tendência é querer gerenciar a reação do outro, né? É a tendência natural, sim. Mas olha o que está sob nosso controle. A forma como a gente comunica ou não. A gente pode escolher ser claro, ser respeitoso, ser gentil na forma de falar. A nossa intenção também, imagino. A nossa intenção. Perfeito. E talvez o mais importante, a nossa própria reação emocional à situação toda, ao desconforto que pode gerar. Isso a gente pode aprender a controlar, a gerenciar. Entendi. E perceber essa diferença é o que liberta, sabe? É o que tira a gente daquela armadilha do sim que a gente dá com raiva por medo do que vem de fora, e não por uma escolha nossa. Imagina quanta energia a gente libera quando para de tentar controlar o incontrolável, que são os sentimentos dos outros. A lógica é clara, sem dúvida. Mas, vamos lá, sendo um pouco advogada do diabo aqui. Como isso funciona na vida real, no calor da hora? Não se preocupar mesmo com a reação, especialmente de gente que a gente gosta ou no trabalho, não tem o risco da gente parecer meio frio, insensível? Lembro de uma citação do Marco Aurélio que estava nos textos: não se deixe arrastar pelo que não é seu. E dizer sim contra a vontade é bem isso, né? Ser arrastado. Mas como equilibrar isso com empatia, com cuidado das relações? Essa tensão é real. Super importante você trazer isso. O estoicismo não é sobre virar uma pedra sobre indiferença.
A chave não é não se importar com os outros, é distinguir. Uma coisa é ter compaixão, entender o sentimento do outro. Outra coisa é se sentir responsável por esse sentimento a ponto de passar por cima de si mesmo. Entendi a diferença. A proposta estoica é agir com virtude. E a virtude inclui justiça consigo mesmo e coragem para ser autêntico. Vamos ver como o protocolo lida com isso passo a passo. Perfeito. Então, como funciona esse protocolo na prática? Qual seria o primeiro passo? O primeiro passo, que é a base de tudo, é a clareza interior. Antes de sair respondendo sim ou não, a recomendação estoica é: pausa, respira fundo, faz uma autoavaliação sincera. Tipo, dá um tempo para pensar antes de reagir. Exato. E os materiais sugerem umas perguntas-chave para esse momento. Primeiro, isso que estão me pedindo está alinhado mesmo com meus valores, com minhas prioridades agora? Segundo, eu tenho de verdade os recursos para isso, tempo, energia, disposição, para fazer bem feito sem me prejudicar? E terceiro, e que talvez seja mais difícil, se eu disser sim, vai ser por escolha minha, consciente, ou vai ser por medo, por culpa, por querer agradar, ou por uma obrigação meio vaga? Essa pausa para refletir parece fundamental, né? Especialmente para quem tem essa dificuldade, talvez gente mais introspectiva, ou quem foi criado para sempre agradar. É como consultar a própria bússola antes de sair seguindo o mapa dos outros. Precisamente. Os estoicos valorizavam demais o discernimento, a sabedoria prática. Não é para virar o senhor não, sabe? Mas para saber identificar quando um sim seria passar por cima da sua integridade, do seu bem-estar, dos seus compromissos mais sérios. Faz sentido. Aquele exemplo do colega pedindo ajuda no fim de semana, que está no material, ilustra bem. Se a sua prioridade definida é a família, se você já está no limite, essa clareza te dá a convicção para o não. Um não firme, mas que pode ser dito com calma. E para ajudar nessa clareza, tinha uma ferramenta prática nos textos, né? O tal mapa de limites pessoais. Como funciona isso? Ah, sim, essa é ótima. É uma ferramenta visual, ajuda muito. A ideia é você desenhar 3 círculos, um dentro do outro. No centro, você coloca o que é inegociável para você. Seus valores essenciais, limites que não dá para abrir mão, sabe? Para o seu bem-estar mesmo. O núcleo duro. Isso. No círculo do meio entram as coisas onde você tem alguma flexibilidade, mas com condições. Tipo, posso ajudar, mas só por X horas. Ou depende do dia. Limites claros de tempo, energia. E no círculo de fora, aí sim, as áreas onde você tem mais jogo de cintura, onde ceder é mais tranquilo. Gostei. Ter isso visual ajuda a decidir rápido onde cada pedido se encaixa, né? Exatamente. Ajuda a ver se bate com a sua clareza interior. Facilita muito a decisão. Ok, clareza feita, mapa talvez desenhado. Qual o próximo passo? Como a gente comunica essa decisão? Aí vem o segundo passo, a estrutura do não compassivo. Porque, como a gente estava falando, a forma como a gente fala está no nosso controle e faz toda a diferença na relação. A sugestão é uma estrutura simples, 3 partes, para equilibrar firmeza e respeito. Como seria? Primeiro, reconhecimento genuíno. Valida o pedido ou a pessoa. Começa com algo tipo: olha, muito obrigada por pensar em mim para isso, ou eu entendo super a importância disso para você. Mostra que você ouviu, que considerou. Respeito, né? Certo. Segundo, a recusa clara e direta, sem rodeios, mas educada. Evita aquela coisa ambígua que deixa a pessoa na dúvida. Algo como: mas nesse momento eu não vou poder participar, ou infelizmente vou precisar recusar dessa vez. Clareza aqui é gentileza também. Sem deixar a porta meio aberta se não for verdade. Exato. E terceiro, uma breve explicação, se quiser e for verdade, ou alternativa. Se achar que cabe, dá uma razão curta, objetiva, sem drama, sem desculpa esfarrapada. Tô focado em outro projeto agora. Ou minha agenda tá bem cheia nesse período. Ou, se der, sugere outra coisa. Eu não consigo te ajudar com isso, mas talvez a nome possa. Ou não posso fazer X, mas quem sabe eu consigo fazer Y. Algo menor. Gosto disso da explicação breve e honesta. Nada de inventar história triste, né? De jeito nenhum.
Isso é bem estoico. Eles prezavam a verdade, a simplicidade. Muita justificativa soa falso e pode até enfraquecer sua decisão. A verdade, dita com respeito, sem atacar, costuma ser o melhor caminho. O foco é deixar seu limite claro, não convencer o outro a concordar com você. Certo. Clareza, comunicação. E aí vem a prova de fogo, imagino. Lidar com a reação. O teste estoico de verdade. Chegamos lá. Terceiro passo, o coração da coisa toda e sim o mais desafiador, a prática do desapego do resultado. Depois que você fez sua lição de casa interna, passo 1, e comunicou seu não da melhor forma que podia, passo 2, o trabalho estoico continua, dentro de você. É praticar ativamente o desapego da reação do outro. E como se faz isso na prática? Porque é aí que a culpa e o medo voltam com tudo, né? Pra te pegar. É um treino constante. Lembra daquela frase do Epiteto sobre aceitar as coisas como elas são? Ele também disse algo tipo, não queira que as coisas aconteçam como você deseja, mas deseje que elas aconteçam como de fato acontecem. E sua vida vai fluir. Uau! Aplicado aqui seria? Seria aceitar internamente que a outra pessoa pode sim ficar chateada, frustrada, talvez até brava com seu não. Isso está lá na caixinha do não controlo. O esforço estoico é resistir à tentação de A. Tentar consertar a reação do outro, dando mais explicação, prometendo coisa que não pode cumprir. B. Se afogar na culpa pela emoção alheia. E C. O pior. Voltar atrás na decisão só para aliviar o climão do momento. Destruir todo o trabalho anterior. Exatamente. Aquele exemplo do não pro evento de família no texto. É perfeito para isso. Pode rolar pressão, chantagem emocional, cara feia. A reação deles está fora do seu controle. Mas a sua decisão, baseada na sua clareza, passo 1, e a sua paz interior ao manter essa decisão, passo 3, isso está no seu controle. É sempre redirecionar o foco para dentro. Isso me faz pensar nesse mundo de hoje, tão conectado, rede social, trabalho em equipe o tempo todo. Será que esse nível de desapego do resultado é realista ou sequer desejável? A gente não corre o risco, tentando ser estoico, de acabar queimando pontes importantes até na carreira? Excelente pergunta, muito pertinente por nosso tempo. Eu acho que o pulo do gato está na intenção e na forma. O desapego estoico não é frieza, não é indiferença doentia, é sobre clareza de responsabilidade. Eu sou responsável pelo que eu faço e falo, pela minha intenção. Não sou responsável por como o outro interpreta ou sente. Entendi. Se eu comuniquei meu não com respeito, passo 2, baseado em motivos válidos para mim, passo 1, então o desapego, passo 3, é sobre não me deixar paralisar pelo medo do que vão achar, ou por tentar agradar todo mundo o tempo todo, que é impossível. Relações saudáveis, inclusive no trabalho, precisam ter espaço para limites. Talvez o estoicismo nos convide a pensar, será que as conexões que só existem porque eu não consigo dizer não são as que eu realmente quero manter? É um ponto e tanto para pensar. Mas mesmo com toda essa lógica, a culpa, ela ainda pode aparecer, né? Aquela vozinha chata, fui egoísta, decepcionei alguém. Como o estoicismo ajuda com essa culpa que fica remoendo? Sim, a culpa residual é companheira fiel, né? Principalmente se a gente passou a vida toda ouvindo que tem que colocar os outros primeiro. O estoicismo não varre isso para baixo do tapete, mas encara com a razão. Ele propõe um tipo de diálogo interno estoico, para a gente examinar se essa culpa faz sentido mesmo. Um diálogo interno, como seria? Quando a culpa bater, a gente pode se perguntar, com sinceridade. Primeiro, essa decisão que eu tomei está mesmo alinhada com meus valores, minhas prioridades de verdade? Checa lá o passo 1. Certo. Segundo, se fosse um amigo querido meu, ou alguém que eu admiro, na mesmíssima situação, com os mesmos limites e prioridades, eu ia aconselhar essa pessoa a fazer o que eu fiz? Isso ajuda a sair da nossa própria cabeça. Boa perspectiva. E terceiro, talvez a pergunta mais forte. Será que eu estou confundindo a minha responsabilidade real, pelos meus atos e pela minha comunicação, com uma responsabilidade que não é minha e que me desgasta pelos sentimentos dos outros? Ter compaixão é uma coisa, virar refém emocional das expectativas alheias é outra.
Nossa, essa última é profunda. E dá para adaptar até o Marco Aurélio, como o material sugeriu. Ele falava para não nos tornarmos como aqueles que nos criticam ou prejudicam. Para nós, poderia ser: o melhor jeito de honrar meus limites não é passando por cima deles com medo do que os outros vão pensar. Proteger seus limites é autorrespeito, é integridade. Não é egoísmo, é gerenciar seus recursos, tempo e energia de um jeito justo e que você consiga manter. Esse diálogo interno parece muito útil mesmo. E para fortalecer essa capacidade de colocar limites, além do mapa, os textos falavam de outra prática, né? O ritual de 60 segundos. Parece rápido, mas pode ajudar. Sim, é uma ferramenta prática ótima para trazer isso para o dia a dia, ainda mais para quem sofre com a culpa. A ideia é tirar um minutinho por dia para, sei lá, ficar de pé firme, respirar fundo, talvez colocar a mão no peito e afirmar para si mesma internamente: meus limites são válidos, meus limites são importantes. Quando eu respeito eles, eu me respeito e consigo ajudar melhor onde eu realmente escolho. E visualizar também, né? Isso. Visualizar rapidinho uma situação onde você conseguiu dizer não com calma, com clareza e tentar sentir aquela sensação de integridade, de serenidade. Parece simples, mas fazer todo dia deve ajudar a mudar aquele piloto automático do sim por medo, né? Fortalece a convicção antes mesmo do pedido chegar. Exatamente. São pequenas práticas que trazem a filosofia para a vida real. E tudo isso, sabe, desde a dicotomia do controle até essas ferramentas, leva a uma ideia central estoica muito forte, que o Sêneca resumiu bem: ninguém é livre se não é senhor de si mesmo. Uau! Pesado. E como isso conecta direto com o não? Toda vez que a gente diz sim, quando a nossa análise interna, passo 1, está pedindo